Deixa eu falar para vocês como é que surgiu este momento. Eu gosto de ser sincero e jogar limpo com a minha audiência. Então vamos lá, como é que surgiu esse momento? Eu fui convidado há alguns dias atrás para uma reunião organizada pelo vereador Márcio Martins, onde ele chamou algumas lideranças dos motoristas para ele apresentar suas propostas, prestar contas do serviço por ele no atual mandato e propostas para o porvir, o futuro da categoria de motorista por aplicativo em Fortaleza. O horário era meio indigesto para mim, porque eu tinha que deixar filho no colégio e tudo, o meu filho ia fazer prova e eu não poderia faltar, o horário era 1 hora da tarde, a reunião. Mas aí eu fiquei, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu pensei, meu irmão, sabe de uma coisa? Me veio um movimento interior dizendo, vai, Roger, porque o vereador Márcio Martins é um dos vereadores mais atuantes na Câmara Municipal de Fortaleza. E ele tem grande possibilidade, certamente será reeleito pela sua boa atuação. E você, Roger, terá a possibilidade nessa reunião de influenciar com as ideias que você tem como motorista, porque antes de ser um apresentador, eu estou nas ruas junto com vocês. Então você terá a capacidade de influenciar nessa reunião, trazendo boas ideias para o vereador. Se você se omitir, como você cobrar depois? A reunião foi muito fecunda, uma reunião muito boa, onde boas propostas, eu fiquei surpreso, porque propostas que eu iria levar já estavam até em andamento na pauta do vereador. E essas propostas vocês vão saber todas elas aqui neste programa. Mas antes, vereador Márcio Martins, se apresente um pouco, por exemplo, porque muitos estão lhe vendo pela primeira vez. Existem muitos motoristas novatos que assistem ao meu canal. Se apresente, por gentileza, Márcio Martins, a um motorista de aplicativo. Então, eu tenho 45 anos de idade, estou no segundo mandato, fui eleito a primeira vez em 2016. Fui candidato somente 2 vezes na vida. Eu só passei, estou falando eu diretamente. Eu já apoiei e já me envolvi no processo político há anos, tá? Mas eu mesmo, candidato, fui testado 2 vezes nas urnas. A primeira vez em 2016, a segunda vez em 2020. A primeira vez eu tirei 4.309 votos e depois consegui aí, com muito trabalho, com muito esforço e mais do que tudo, com a presença de Deus e os anjos de luz na nossa vida, ampliamos para 6.944 votos, quase chegando ali na margem dos 7.000 votos. Como é que eu tô aqui? Por que eu fui chamado para um bate-papo de motorista de aplicativo? Então, eu tô junto com a categoria de motorista de aplicativo desde 2017, meu primeiro ano de mandato. Eu só tinha 3 meses de mandato quando eu presenciei uma briga, as vias de fato, entre motoristas de aplicativo e taxistas na esquina da rodoviária em Engenheiro São Tomé. E ali me gerou a curiosidade no primeiro momento. O que está acontecendo? Por que esses pais de família estão aqui se matando como verdadeiros bárbaros, né? E houve, viu, motorista de aplicativo, você que está chegando na categoria há 1 ano, há 2 anos atrás, houve um período nessa cidade que você com seu passageiro, dentro do seu carro, era abordado por outros profissionais que te arrancavam, literalmente, abria a porta e falava, desce, vai embora os dois. Então isso existiu. E dizia, sai daqui clandestino, né? Como se fosse tratado como um marginal. Neste momento que o vereador Márcio Martins fala, realmente o motorista por aplicativo era um transporte clandestino. Sim. E se ele fosse buscar as autoridades nesse momento iam aplicar a ele a lei, multa de R$ 1.500. Porque ele não tinha um amparo legal. A apreensão do veículo, etc. e tudo. E aí qual foi a solução implantada? Primeiro, estudar, compreender. Né? Ninguém pode tomar partido de uma coisa e isso é o grande problema da política. O cara vê uma determinada situação, um determinado conflito, um determinado litígio, ele rabate nos peitos, no outro dia eu sou o pai dessa causa. Não pode ser assim. Primeiro eu fui estudar, eu fui compreender e eu fui buscar vivenciar. Era tudo muito novo, Roger, para todo mundo. Isso estava chegando no Brasil, né? 2016 tinha chegado, no segundo semestre de 2016, começou a tomar um pouco mais de forma, 2017 já era uma realidade. Então ainda era muito novo para todo mundo. Não podia se dizer que era uma categoria. Não existia ainda esse entrelaço. Pelo contrário,
Já existia uma categoria estabelecida, a dos taxistas, Centenária. e que sofreram realmente enorme impacto. Sim. Muitos taxistas, com o passar dos anos, se adaptaram, porque eles têm ainda algumas vantagens sobre nós. Eles se adaptaram e sobrevivem paralelamente à nossa atividade, tudo e tal. Às vezes, hoje em dia, tem taxista que diz que nossa atividade até ajuda eles de alguma forma. Mas naquele momento era uma novidade que vinha de impacto a uma categoria estabelecida. É isso mesmo. E aí muita gente não teve essa compreensão e quis usar das vias de fato, né? Da força física, do constrangimento, da desmoralização. E a gente viu isso. E a partir daquele dia eu fui estudar, fiz um pronunciamento na Câmara. Nós estamos falando de março, abril de 2017. E logo depois eu começo o meu envolvimento, o meu engajamento. Comecei a ser chamado por vários veículos de imprensa, porque tinha visto que eu tinha ali a disposição, a boa vontade de estudar sobre aquela causa. E a partir dali, os motoristas começaram a me procurar. E nesse período foi quando os motoristas cada vez mais foram nos dando a responsabilidade. Aí nós entendemos que para sair dessa palavra clandestino que você disse, tinha que ter lei. Você mesmo disse, ó, as autoridades tinham que aplicar, porque de fato não tinha lei que amparasse. E é nesse momento que a gente se envolve, se engaja, muita pressão da categoria de taxista, muitas agressões, inclusive, né, muitas agressões verbais, graças a Deus físico, eu nunca fui agredido, mas levei muita cuspida na Câmara, porque o cara queria me alcançar e a guarda municipal fazendo o seu papel, protegendo a minha integridade como um parlamentar, o cara não tinha condições de pegar em mim, ele pufa a cuspida. Tinha dia com o terno, eu tinha que trocar chegando lá. O Evas está se abrindo ali, porque ele lembra desse período. Teve lá na Câmara, né? E isso tudo valeu a pena, porque a gente criou, de fato, uma lei 90%. Eu não vou te dizer que é 100%, porque tiveram coisas lá que passaram que não me agradavam. E aí é o meu primeiro contato com a categoria de motorista de aplicativo. Depois disso vieram outras leis importantes, né? Vieram outras conquistas importantes, como a ampliação da idade veicular, como a distribuição das cestas básicas no período da pandemia, que eram 1.500, a gente ampliou em 10 vezes, através de articulação política mesmo, fazendo na prática o papel de político, com P maiúsculo. Né? Nós compramos a briga para a criação do bolsão, do espaço Uber no aeroporto. Derrubamos o uso do LED na lei da Etofó. Falando aqui para quem não está entendendo bem o que é o LED, aqui em Fortaleza, como outras capitais do Brasil, existe uma forte, às vezes, rivalidade entre facções do crime. E os motoristas por aplicativo, para se prevenir um pouco, ao entrar em uma comunidade, ele ser identificado mais facilmente como um carro de aplicativo que está ali para atender um cidadão, um morador da própria comunidade. Os motoristas aqui em Fortaleza, eles usam um LEDzinho, um luminoso no para-brisa com o nome Uber. Com o nome Uber, para de longe as pessoas identificarem que aquele carro que está chegando é um carro de aplicativo. Então, permitir a utilização do LED é garantir um pouco mais de segurança para os motoristas por aplicativo. Não é apenas Não é só estético, né? Para você que está assistindo, não é alguma coisa, um frufru ou algum... Legal. Mas, Roger, o mais importante, cara, é o dia a dia. É aquele motorista que, por exemplo, se envolveu num litígio com um passageiro, foi parar na delegacia. É o nosso mandato que está lá para tentar, naquele momento, ajudar. Aquele motorista que, muitas vezes, teve um excesso por parte de um agente público, seja numa apreensão, seja numa abordagem, a gente está lá. Sou autor da lei do Dia do Motorista de Aplicativo, onde todos os anos fazemos na Câmara uma sessão solene alusiva a dar o mérito, né? A Bíblia já diz, né, que a gente dê honra a quem tem honra. Então, nesse caso, a gente está honrando todos os anos o motorista de aplicativo que tem o serviço prestado na categoria, que tem o serviço prestado nessa atividade e, obviamente, precisa daquele momento que uma casa política, que uma casa legislativa possa chegar e dizer, meu irmão, você está no caminho certo. Parabéns, aqui um certificado, aqui um reconhecimento. Inúmeras audiências públicas, né, para tratar os mais diversos temas. Última conquista agora que nós tivemos, o aeroporto, o Portão 6, o polêmico Portão 6, que você está conseguindo ir lá e não está mais vendo ali os taxistas que não são credenciados usando aquele espaço. Foi uma articulação política muito forte, envolvendo mais de 10 órgãos, mais de 10 secretarias.
E não posso também deixar aqui de lembrar vocês o TMA, Torneio de Motorista de Aplicativo, primeiro do Brasil, o mais conhecido, o mais estruturado, o mais organizado, que também tem a nossa participação. A gente falou de uma prestação de contas, né, do meu mandato, dos 2 mandatos, e agora vamos falar de proposta, vamos falar do futuro, tá? No futuro, uma das primeiras coisas que nós precisamos ver, e a gente precisa fazer isso no campo da política, derrubar a apreensão do carro por aplicativo no ato da primeira infração. Isso é um absurdo. Lugar nenhum do mundo faz isso. Eu preciso primeiro ter uma oportunidade da multa ser pedagógica. E no caso de uma reincidência, sim, eu ter o carro apreendido. Isso a gente precisa acabar. Segundo, a gente precisa diminuir esse valor da multa de R$ 1.500. Ela é absurdamente alta e desproporcional. A outra coisa é os pontos de apoio. Os pontos de apoio, isso também é articulação política, porque é competência do Poder Executivo. Se um vereador chegar e não for claro na sua proposta, dizendo assim, ó, eu prometo criar pontos de apoio para motorista de aplicativo. O vereador não cria, ele propõe. Porque isso é um ato do Poder Executivo, que envolve gastos, que envolve investimento. Uma equipe de vigilância para fazer o cuidado disso aí, uma equipe de manutenção para poder fazer a limpeza dos banheiros. Então, precisa ser refeito. E aí é um dos meus compromissos, lutar, articular politicamente para que o Executivo possa implantar. Aí é a forma correta de você dizer. É aí onde entra a relação com o prefeito. Porque vocês devem estar vendo um vídeo meu que já tem com o Capitão Wagner, onde o Capitão Wagner se compromete com várias coisas. A questão da redução da multa, a questão de não tomar o seu veículo, a não ser que você seja reincidente, porque literalmente toma, e a questão da criação dos pontos de apoio. Eu quero deixar isso ainda muito mais claro com ele, o que é que pode, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto semestre, por exemplo, de mandato. Nos 2 anos de mandato dele, qual é o compromisso que dá para a criação desses espaços? Um investimento relativamente baixo, mas com um retorno fundamental para você ter o direito, muitas vezes, de usar um banheiro, que a gente sabe que tem motorista de aplicativo que muitas vezes é hostilizado, né, maltratado, porque está pedindo, por exemplo, para usar um banheiro num posto numa loja de conveniência de um posto, e que, infelizmente, às vezes é desdenhado, é maltratado, é humilhado, achincalhado, porque o cara diz que não tem a obrigação de ceder um banheiro para ele. Então, diante da importância que tem a categoria de motorista e motoqueiro por aplicativo, é claro que uma metrópole como Fortaleza deve pensar nesses espaços, sim. Naquela reunião que nós tivemos, outra proposta que me chamou muita atenção, que eu já ia levando porque seria do interesse e que eu vi que já estava na sua pauta de campanha, seria tirar a proibição de campanhas publicitárias nos carros por aplicativo. É verdade? Sim, exatamente. Tem um projeto de lei nosso, aí nesse caso não é competência do Executivo, é 100% do Legislativo, que cria normas, regras para o uso da publicidade nos carros por aplicativo. Tanto os adesivos perfurados, como os adesivos leitosos na lateral, como também os luminosos, né, que pode ser usado ali em cima, no capô. Vou mostrar aqui. No teto do carro. Qual é carro. a câmera melhor aqui para me mostrar aqui para vocês? Essa, uma campanha gerada para motoristas por aplicativo. No interior do veículo é feito um clipe. E no teto do carro, uma placa retrátil, na qual é posta uma campanha. E por que seria interessante bom isso? Porque o motorista de aplicativo... Renda extra, né? Uma das principais reclamações é a baixa remuneração. E então as agências publicitárias, tendo a liberdade de entrar em contato com motoristas de aplicativo para fazerem suas campanhas, com certeza será uma forma de maior renda para os motoristas. A própria 99 Pop paga cerca de R$300, se eu não me engano, para os motoristas que adesivam o seu carro. A 99 Pop é permitido porque ela está fazendo uma propaganda para ela mesma. É como se fosse uma identidade visual apenas do carro que roda na 99 Pop. Mas tirando da lei a proibição, pode ser expandido
para várias empresas buscarem a divulgação nos carros dos motoristas. Por exemplo, os motoristas de aplicativo são os principais responsáveis de levar os passageiros para os equipamentos de lazer em Fortaleza. Beach Park, Turati, Carneiro do Ordones. Então essas marcas elas podem buscar os carros dos motoristas já para influenciar os passageiros a serem levados para aqueles locais. São verdadeiros outdoors ambulantes. Carro que roda 250 km por dia, ou seja, passando por... num dia, um carro de aplicativo pode passar em 30 bairros, né? Que publicidade é essa, né? Eu falando para o vereador Márcio Martins que, por lei, uma parte do dinheiro das multas, as multas que nós tomamos nas ruas, uma parte do dinheiro das multas deve ser revertida em educação no trânsito. Então a prefeitura poderia buscar uma agência que divulgasse nos próprios carros do motorista. Se beber, não dirija, peça um carro de aplicativo e tudo. Isso ia gerar uma renda para os motoristas e até educar a população. Inúmeros países, né, mundo afora, já usam, né, o carro, já usa o transporte de pessoas. Vamos dar um exemplo? Nova York é conhecida mundialmente pela cidade que mais explora essa atividade nos táxis. Os táxis americanos, nova-iorquinos, eles são verdadeiros outdoors ambulantes. Então, por que nós não podemos cada vez estimular isso? Para isso acontecer, a gente faz o primeiro papel, que é o quê? Tirar essa barreira que tem, que é a falta de uma legislação clara para o uso da publicidade em veículos, seja dentro ou fora dele. Quero agradecer a audiência dos meus amigos motoristas que estão acompanhando esse bate-papo aqui, sincero, e mandar um abraço para algumas pessoas, começando pelo meu amigo André Marcelino. Ele disse: Roger, manda aí um alô para mim, e meu voto é do Márcio. Valeu, André. Aí também tem aqui Eduardo Ferreira, Fortaleza, Portugal. Será que é algum motorista de aplicativo que está rodando em Portugal? Tá lá na terra? São todos motoristas. Entre em contato aí comigo pra gente fazer uma matéria como é que tá aí a atividade em Portugal. Então, se for, estiver aí, eu rodei de aplicativo esse ano lá em Portugal, tive a oportunidade de conversar com alguns motoristas de aplicativo, brasileiros inclusive, que foram para lá. E a realidade é um pouquinho melhor, né? Não tá essa coisa como a turma imagina. Nos outros lugares do mundo, a Uber também tá sangrando muito. Matheus Lima, me desculpe. Romário Fernandes. Romário Fernandes, será que é aquele cara que também atua aí nas redes sociais? O famoso Romário. O famoso Romário Fernandes está me dando esse prazer da audiência. Foi contratado pela Globo, foi? Romário Fernandes, manda um alô aí da Globo aqui pro canal Uber Fortaleza. Érico Fernandes e Renato Serra, muito obrigado a todos vocês que me dão a honra da audiência de vocês, pessoal. E vocês querem saber como nós podemos aumentar o poder de atuação do vereador Márcio Martins a partir de 2025? Nós temos que ser coerentes, como o vereador Márcio Martins vem falando, nós temos que ser coerentes nas nossas atitudes. É um preço caro, porque coerência não é simples não, tá? Não é uma coisa simples de você exercitar como você bota e tira uma camiseta todo dia. Coerência custa caro. Tem esforço, né? Tem esforço didático, tem esforço intelectual, tem esforço moral e tem esforço ético, né? Para algumas pessoas, não. E o cara diz, eu sou coerente dia e noite, que nada. Eu, de vez em quando, acabo, sim, me pegando no flag e diz, olha, eu tô fugindo da minha coerência. Aí o que é que o cara faz? Traz de volta aqui, porque o ser humano é isso. Diariamente se reinventando. E aí, então, falando de coerência, eu fiquei me questionando, poxa, tá chegando o período eleitoral. Que projeto eu vou abraçar? Eu não quero abraçar pessoas. O meu projeto é com os motoristas de aplicativo. Eu quero que melhorias sejam realizadas. Eu quero que avanços sejam feitos. Olhar, como o Márcio Martins diz, no retrovisor para ver o que já foi feito e o para-brisa que está na nossa frente, o que pode ser feito. E aí, eu pensando isso, me veio aquela luz. Roger, faz o que você acredita que dará maior resultado, não para uma pessoa em si, mas para a categoria. Então, eu me lembrei que já há algum tempo, como nós podemos aumentar nossa atuação aqui em Fortaleza. Nós estamos há mais de 30 anos com o mesmo grupo político instalado no poder aqui em Fortaleza. Se você está satisfeito, ok. Mas caso não esteja, o candidato que eu vejo de oposição com melhor condição, com melhor projeto para
governar no Executivo de Fortaleza é esse rapaz. É a minha, não é que eu esteja pedindo, é a minha coerência. Capitão Wagner. Fala, meu irmão Roger, do canal Uber Fortaleza. Meu irmão, que gratidão pelo seu empenho, tá divulgando o nosso nome. O cara que conhece a luta dos motoristas de Uber, motorista de aplicativo, os motociclistas e todo mundo que merece, sem dúvida nenhuma, a atenção do governo. Contem comigo, com o Márcio Martins, com o nosso time, que vai valorizar vocês, vai dar uma oportunidade de vocês pagarem menos impostos e poderem trabalhar em paz. Valeu! Valeu, meu grande Roger. Abraço! Este vídeo aqui foi... Na campanha de governador. Campanha de governador 2022. 2022. E tudo. Eu estava defendendo este campo. Aí eu vi, meu irmão, Márcio Martins, 44. Não, Capitão Wagner, 44. Márcio Martins, 44, 444. Então, caso o Márcio Martins seja eleito junto com o Capitão Wagner, agora, e a partir de 2025, nessa nova legislatura, ele passe a atuar em união com o Poder Executivo Municipal, com certeza aí nós vamos poder cobrar que muitos mais projetos sejam implantados e nós pudermos avançar com maior facilidade. Diga alguma coisa sobre essa perspectiva. Bom, tem gente que fica questionando como é que um vereador de oposição conseguiu entregar tanto para a cidade. O que dirá de um vereador que tenha um alinhamento com o próximo prefeito de Fortaleza, que desde o primeiro dia de um próximo mandato está alinhado, obviamente, com a estrutura de poder importantíssima de governo. Há quem se diga oposição, muitas vezes, e que diz assim, eu quero viver e morrer na oposição. Não. É importante ser governo para poder fazer as entregas. Não se pode, obviamente, é vender a alma para o diabo. Então tá chegando a hora de a gente ser governo. Tá chegando a hora da gente ser base de sustentação, de dar as condições para que o Capitão Wagner, o próximo prefeito dessa cidade, possa entregar o melhor, não só para a categoria de aplicativo. Você sabe o que é legal, o que a gente está ouvindo muito em todos os lugares que a gente tem passado? Nunca votei no Capitão, nem em 2016, nem em 2020. Mas agora eu tô com ele, Márcio. É agora, ele merece essa chance. E é isso que eu estou dizendo em todos os lugares. Motorista de aplicativo, que nem o Roger disse, olha no retrovisor. O primeiro político que em 2016, na campanha para prefeito, publicamente declarou que legalizaria o aplicativo. Eu tenho os arquivos, tá? Ele, numa praça pública, ele chama e tem a coragem de botar de frente um motorista de aplicativo e um de táxi e dizer, olha, vocês irão trabalhar juntos no futuro. E essa profecia que o capitão trouxe lá atrás virou uma realidade. Então, acho que muito lúcida a fala do Roger em relação a isso. Sendo bem claro aqui, como eu disse para vocês, eu estou falando para os meus amigos motoristas, eu não trouxe o Márcio Martins aqui para babar uma pessoa. Eu calculei e vi que ele é a pessoa com maior capacidade de realizar os nossos pleitos individualmente como vereador. E também calculei que Capitão Wagner, sendo eleito, ele vai saber que contou com a nossa categoria e nós vamos poder cobrar ao Capitão Wagner, ao prefeito da cidade. Você sabe que nós estamos na sua base. Você sabe que nós estamos na sua base. Haja de acordo com a sua base. É isso. Muito lúcida aí a fala do Roger. Porque o prefeito precisa, mais do que tudo, de gente que lhe diga a verdade, que lhe diga quando ele está errando. Mesmo quando aliado, Roger, todo político precisa de gente que está ali, olha, irmão, não é esse aqui o caminho, não. Não faz isso, não. Porque o bajulador, ao contrário do que se pensa, ele atrapalha. Porque ele está sempre, dia e noite, esticando um tapete para aquele político e deixando e impedindo que ele veja a realidade onde ele está errando. É por isso que muitos mandatos não são de sucesso. Porque a capacidade do teu entorno político, ele ao invés de te clarear as ideias, ele sombreia as tuas ideias com a bajulação. Beleza? É uma pena. O papo tá muito bom, agradável, mas eu tô em plena campanha, mas não podia deixar de vir. O que é isso aqui? É o cabo que liga no celular e já sai fazendo viagem. Porque conversa é bom,
Mas não dá dinheiro no bolso, não. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Valeu, pessoal. Felicidade para todos. Uma boa tarde. Que Deus abençoe. Rapaz, o Roger é desenrolado, viu? E ele bota a bola no pé pra chutar. Deixa eu dar um abraço nesse camarada aí. Lá em 2016, Capitão Wagner, candidato a prefeito. E ele foi o primeiro político, ainda à época ele era deputado estadual, primeiro político a assumir um compromisso com, na época, o recém-chegado Uber, categoria de motorista de aplicativo. Teve a coragem de dizer que, se prefeito fosse, iria sim legalizar esse serviço. Hoje é uma realidade. Nossa cidade não se imagina mais sem o Uber. E eu tive lá nessa luta em 2018, porque o prefeito, à época, que disputou com o Capitão Wagner, era contra. Reconheceu praticamente na marra. Capitão, só que esse serviço hoje precisa de mudança. Eu tenho lutado muito como vereador, mas eu preciso do que o prefeito endosse algumas mudanças, porque é competência do executivo. Uma delas, uma multa de R$ 1.500. Você é professor de legislação de trânsito. Quantas infrações de trânsito, meu futuro prefeito, meu próximo prefeito, se paga R$ 1.500? Pois é, por motorista de aplicativo, qualquer coisa que ele faça, seja o que for, da mais leve a gravíssima, é R$ 1.500. E o pior, irmão, o carro é tomado na hora. Se o cara não for buscar, se não pedir o cartão de crédito emprestado, se não for na porta do agiota, ele não pega o carro dele, não. É possível a gente fazer a mudança? Márcio, além da queda, o coice, né? Uma multa de R$ 1.500 ainda tira um instrumento de trabalho do profissional que poderia servir para ele juntar esse dinheiro e poder pagar a multa. Nosso compromisso é tratar esses profissionais que encontraram nessa atividade uma alternativa para poder dar dignidade à sua família com a decência que eles merecem, revendo inclusive essa necessidade dessa vistoria, de pagar essa taxa de vistoria anualmente. Também, Márcio, compromisso muito forte de criar um aplicativo próprio da prefeitura para aliviar o bolso do motorista de aplicativo. É um compromisso que eu tenho com o Márcio Martins, com todos os motoristas de aplicativo aqui na cidade de Fortaleza. Então saibam que essa pauta que a gente começou a defender junto, lá em 2016, ela vai se fortalecer muito, em virtude da cobrança que o Márcio vai fazer, com certeza. Ele já cobra isso há muito tempo, e tudo que aconteceu de avanço no setor foi graças ao trabalho dele na Câmara Municipal, pegando no pé da Prefeitura e cobrando a questão da idade do veículo, cobrando outras questões que avançaram em virtude do trabalho dele. Então fica aqui mais uma vez o nosso compromisso com os motoristas de aplicativo, e o que o Márcio trouxer de demanda, a gente vai estar sentando com a categoria para dar encaminhamento e resolver. Desse assunto, é como ele disse, nós já discutimos muito, nós já falamos muito, levou em Brasília, quando era deputado federal, e agora com a esposa Daiane Bittencourt, também como membro da Frente Parlamentar em Defesa do Motorista de Aplicativo. Mesmo não estando como prefeito, ele deu toda a contribuição, e eu tenho certeza que vai continuar dando. Motorista de aplicativo, o homem assumiu o compromisso.